Gente, é por isso que eu tenho insistido que nós precisamos com urgência de uma reforma no sistema de justiça do Brasil. No dia que o Congresso Nacional enterra de vez a medida provisória do governo Lula de arrecadação de 20 bi por meio do IOF, o STF, no mesmo dia, a serviço do Lula, com a caneta do Zanin, aquele que era advogado do Lula, desenterra uma ação direta de inconstitucionalidade que dará ao governo a arrecadação de 22 bi. No mesmo dia que o Congresso, em defesa do povo, economiza 20 bi, o STF tira uma carta da manga para o Lula, a favor do Lula, a favor do governo, e pega uma ação que estava lá jogada no canto, que trará a arrecadação de 22 bi para salvar o governo. Vejam isso, que absurdo. Porque ele tem uma apuração importante. Hoje, mais cedo, uma ação que está parada no Supremo Tribunal Federal há alguns anos foi desengavetada pelo ministro Cristiano Zanin. E, por coincidência ou não, ela garantiria ou poderia garantir exatamente esse valor que o governo esperava receber com a medida provisória do IOF. Isso, Márcio, é interessante, né? Uma das características que a gente coloca na análise política desta quadra da política brasileira é justamente uma aliança política do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula III. Hoje, às 14h33, propriamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, enquanto estava essa indefinição, vai conseguir aprovar a medida provisória, não vai, o que ele faz? Ele pega essa ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Advocacia Geral da União, pelo ministro Jorge Messias, cotado inclusive para ir para o Supremo caso o Barroso saia, e ele pauta no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal no dia 17 de outubro. E está aqui a decisão, inclua-se na pauta, minuto extraída, julgamento do mérito, agendado para 17 de outubro. Essa ação é uma ação que o governo contesta o fato do Congresso ter prorrogado a desoneração da folha. Teve um monte de audiência, de tentativa de conciliação promovida pelo ministro Cristiano Zanin para que o Congresso e o Executivo se acertassem, mas isso aqui acabou ficando meio esquecido. E hoje o Zanin tira e pauta isso. Sabe o valor estimado de renúncia fiscal que o governo, caso o Supremo julgue inconstitucional essa decisão do Congresso, ele pode levantar o governo? 20,2 bilhões de reais. Qual que é o valor do texto original da medida provisória que caiu hoje? 20 bilhões de reais. Então aqui a Thaís Herédia colocou 3 possibilidades para o governo conseguir recurso. O Supremo Tribunal Federal desengaveta hoje, no começo da tarde, essa ação que pode também resolver a vida do governo do ponto de vista fiscal. A leitura política não é boa disso, né? A leitura política a gente pode interpretar, sim, de que o Zanin pauta uma ação no momento em que o governo está perdendo 20 bilhões de reais para fechar as contas e pauta essa ação que pode dar esses 20 bilhões de reais para o governo, no mesmo dia. Muito obrigado, no mesmo dia. Muito obrigado, Caio. STF e Lula é a mesma coisa. Uma ação que é desengavetada para salvar o Lula. Uma ação feita por quem? Pelo AGU do Lula. Ou seja, um grande sistema. Aquilo que podemos chamar tranquilamente de regime a serviço do regime.